E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais um episódio do podcast E aí, Belê. Convidamos você para ficar nesse podcast junto com a gente até o final, curtir o nosso podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Facebook ou em qualquer outro tocador de podcast. E você que está nos acompanhando, que acompanha o nosso podcast, convidamos você também para se tornar um anunciante do nosso podcast. Entre em contato com o nosso departamento comercial e seja um anunciante deste produto que está obtendo cerca de 30 mil players por mês na internet. A ideia do podcast é trazer para a nossa região pessoas que fazem parte da nossa região, que ajudam a escrever a história da nossa região, contar boas histórias, bater bons papos, trazer boas prosas para que você possa acompanhar. E hoje eu estou muito bem acompanhado com o nosso pároco da paróquia aqui de Tenente Portela, paróquia Nossa Senhora Aparecida, que completou agora, essa semana, 80 anos de história, 80 anos de presença em Tenente Portela. A cidade de Tenente Portela ela se desenvolve em torno da paróquia, tanto que a paróquia é mais antiga que a própria cidade. E o padre Luiz Afonso dos Santos, jovem padre que assumiu a função de ser o pároco e de substituir o padre Guido Tafarel depois de 50 anos à frente da paróquia, vai conversar com a gente, bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da paróquia, falar um pouquinho também da nossa comunidade católica aqui de Tenente Portela, e a gente vai estar ao longo dos próximos minutos conversando, proseando um pouquinho com o padre Luiz Afonso. Padre, que bom receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Jonas. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês nesse projeto tão interessante, tão legal para a nossa comunidade, para a nossa região. E me sinto muito feliz por estar aqui, então, compartilhando com vocês histórias, conversando e falando também sobre a nossa fé. Padre, para nós começar, a história do Luiz Afonso menino, da onde veio, qual é que é a família, quais são as origens do pequeno Luiz Afonso. Então, eu nasci na cidade de Maximiliano de Almeida, uma cidade ali próxima a Erechim, Passo Fundo, e uma família de religião católica, vivência católica. E por volta aí dos 4, 5 anos, então, já ali na minha casa, na minha família, eu senti esse chamado, né? Algo que é um mistério, é um dom de Deus, né? Para ser padre. Então, já com essa idade, eu participava do grupo de coroinhas da paróquia, era um padre de bastante idade, mas a figura daquele padre chamava a atenção, o testemunho, a forma como ele conduzia a comunidade. Depois também entrando na catequese, ajudei na liturgia, ajudar nas leituras. Então, desde pequeno aí, desde criança, envolvido aí na vida da comunidade. O senhor falou que atendeu esse chamado 4, 5 anos. O senhor nunca pensou em ser outra coisa da vida? Não, É, desde. sempre dizer que queria ser padre, né? E aí, então, é todo um caminho, né? Você estuda, você tá aí com os colegas, os amigos, a família, convivência normal, né? Aham. E com a idade que é, vamos dizer assim, entrar no seminário, então aí fiz essa entrada no seminário. Como é que é esse processo para o jovem que deseja ser padre, que teve esse chamado? Como é que é esse processo para se tornar padre até chegar no processo de formação? Então eu estive com a minha família, na minha casa, com a minha família. Havia um padre que vinha fazer um acompanhamento, fazer visitas, né, enquanto eu estava no ensino fundamental. E aí depois já ali próximo da conclusão do fundamental para ir para o médio, então era a idade onde a gente faz como que um estágio, uma visita assim um pouco mais longa no seminário, passa alguns dias para ver se realmente quer entrar no seminário. Aí fiz essa experiência de estágio e com 14 para 15 anos entrei no seminário menor, em Erechim, Seminário Nossa Senhora de Fátima. Teve dúvida alguma vez, padre? Chegou a balançar alguma vez assim, será que eu estou seguindo o caminho certo? Porque o senhor veio lá da convivência, a escola Sim. normal, a escola regular, com outros meninos que provavelmente até estranham. Ah, você quer ser o que no futuro? Ah, eu quero ser médico, policial, jogador de futebol. Ah, eu quero ser padre. Assim, É. É algo que não é o habitual, o comum, né? As pessoas têm aspirações para profissões, Sim. para constituir uma família, mas para mim esse chamado sempre foi algo muito presente, né? É claro que não dúvidas assim, mas há dificuldades também nesse caminho, né? Uhum.
porque não é somente um caminho de uma formação acadêmica, como depois a gente talvez vai falar sobre isso, mas é também uma formação dentro de nós mesmos, né? Um formar-se, é um configurar-se a Cristo, né? É uma disponibilidade, um colocar-se a serviço, né? Aonde haverá renúncias, mas também haverá também muitas alegrias que são maiores do que as renúncias, claro. Então é um caminho também que há dificuldades, como por exemplo, você já não está mais ali no convívio dos seus, da sua família, né? Muitas coisas você não participa, né, da vida da família por estar no seminário, mas a ligação, a união, o amor com a família permanece, né? E isso a gente cultiva também ao longo desse tempo de formação do seminário. Então, com 14 anos eu fui para o santuário, seminário Nossa Senhora de Fátima em Erechim. E a partir dali, como é que foi o processo até? E aí foram 3 anos ali, fazendo o ensino médio, depois em Frederico, que é o propedêutico, é um ano também entre o médio e a faculdade, e depois desse tempo, então, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Aí é uma cidade da Grande São Paulo, aonde fiz a faculdade de Filosofia primeiro e depois Teologia. Você fez as duas graduações. Isso. É obrigatório a primeira graduação de Filosofia e depois a graduação de Teologia. Isso que eu queria perguntar. Qual é que essas duas graduações são obrigatórias, ou seja, todo padre precisa dessas duas graduações. Isso, é. A formação acadêmica, né? Primeiro essa base filosófica, até porque a igreja ela dialoga com o mundo, né? Sim. Ela não pode ser uma instituição que se fecha, ela também tem que aprender a dialogar, a convivência da sociedade, e mesmo também na questão do diálogo, não necessariamente questões religiosas, argumentos religiosos, colocações religiosas, mas há também uma sabedoria, um senso comum, né? Aham. Um estudo filosófico que é compartilhado pela sociedade como um todo. Então, Isso que eu ia lhe perguntar. Essa faculdade da filosofia, faculdade de filosofia, ela tem ela estuda o viés que ela estuda, ele é o comum, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de um ambiente religioso lá, uhum, para a formação de um religioso. Ele segue mais ou menos o mesmo viés, pensando em ensino do que eu teria numa faculdade que não é católica, numa faculdade que não é religiosa, vou estudar Platão, vou estudar Aristóteles, sim. vou até chegar aqui na frente. Como é que é esse processo É, aí? é basicamente, né, semelhante, né, em quase tudo mesmo a uma faculdade que temos aí, né, para Uhum, para leigos, para a sociedade como um todo. Até leigos podem fazer esse estudo com os seminaristas, né, que assim uhum, são chamados os que estão estudando para ser padre, e ela aborda todas as linhas de pensamento, né? Porque nesse diálogo com a sociedade, com o mundo, você tem que também conhecer o que o outro pensa, respeitar, né, ponderar. E claro que a ênfase maior é para os filósofos que a igreja ela adota como uma linha, que são Platão, Aristóteles, Agostinho, Aquino e outros assim, né? uhum. Interessante. Agostinho tem uma extraordinária, né? Os É. textos deles, os sermões são E coisas. todo o caminho que ele percorreu, né? É Sim. alguém que vivia uma vida bem distante de Deus, da fé, e depois todo esse caminho também intelectual, existencial mesmo, até chegar, né, a essa consagração mesmo. Ele se tornou padre, bispo, né? Uhum. E um grande filósofo e teólogo também. E um grande escritor, E um né? grande Grande escritor. escritor, né? Porque o texto dele é que assim, a gente fala dos textos religiosos, muitos dos textos religiosos, apesar do peso que tem, muitos deles, para a pessoa leiga, ele não é um texto agradável para ler, né? Hum, Às vezes ele é um texto pesado, por exemplo, a gente pega denso, né? Os textos do padre do Papa Bento XVI são textos densos, textos duros para o leigo, mas do Santo Agostinho é saboroso de ler o texto dele, né? É. O E texto, um dos mais conhecidos, né, que é uma autobiografia dele e tem tudo isso presente, é o livro Confissões, né, aonde nessa busca pela verdade, essa busca que no final ele entendeu que era uma busca por Deus, né, ele fala aquilo que é um resumo também da nossa existência, assim, no sentido daqui da nossa vida, né. Fizeste no Senhor para ti, o nosso coração inquieto está, enquanto não descansa, não repousa em ti, né. Então, isso é, de alguma forma, aquilo que traduz essa busca que as pessoas têm, né? Às vezes buscando em lugares certos, outras vezes nem tanto,
mas é uma busca que cada pessoa, Deus colocou aí no coração, né? E a faculdade de teologia? Como é que foi esse processo da faculdade de teologia? O senhor sabe que eu cheguei a ser matriculado na faculdade de teologia, na graduação. Na época eu era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e daí lá em Cachoeira, na Bahia. Cheguei a me matricular e depois desse inteirinho ali entre a matrícula, que foi ali pelo mês de novembro, e as aulas começavam em janeiro. Aí eu migrei para o rádio e desisti da faculdade pelo rádio, acabei ficando no rádio e não fiz a faculdade de teologia, apesar de gostar muito do assunto. Como é que foi esse processo da faculdade de teologia? Que aí tu já chega com a cabeça formada em filosofia, com a cabeça bem mais madura também para estudar uma matéria, para estudar um conceito que é muito maior do que isso, né? Que é bem mais abrangente e bem mais pesado que a própria filosofia, né? Isso. A filosofia ela dá essa base intelectual, né? Uhum, Essa organização também do pensar, do como expressar aquilo que você quer dizer também. E a teologia, né? O próprio nome, né? Teologia, estudo de Deus, né? Logia, estudo, teu Deus. E toda essa base da própria revelação divina, né? A escritura, a tradição e o magistério da igreja, né? Então, durante 4 anos, você vai estar aí inteiramente dedicado ao estudo da palavra de Deus, ao ensinamento do magistério, aquilo que nós trazemos por tradição, né? Então, às vezes, as pessoas podem pensar que é até um estudo esporádico, é algo assim meio. Não, é algo sistemático, é um estudo, é uma faculdade, né? Algo com toda a seriedade que tem, né? com provas, com Com testes, com provas, tudo. provas escritas, provas orais, no final um exame final, né, onde você tem uma banca examinadora, E e aí se o você, cara reprova, tem que estudar e fazer de fazer de volta? novo, né. É. Você, ao final tem uma banca examinadora, você vai lá e pega os chamados tratados, né, por Uhum. exemplo, igreja, sacramentos, Sagrada Escritura. E aí, sorteado esses temas, você vai ter uma banca de padres, mestres, doutores em teologia, né, e Uhum. filosofia também, muitos têm, e vão fazer perguntas durante um tempo e você respondendo e eles entendendo se de fato você compreendeu aquilo que é, né, a teologia. Como é que foi a sua defesa de tese, vamos dizer assim, trazendo para a linguagem do nosso, do leigo da faculdade não religiosa? Como é que foi a sua defesa de tese? Então, naquela época, o pontificado Papa Francisco, ele havia escrito Amoris Laetitia, Alegria do Amor Cristão. E aí, dentro desse senso pastoral, desse pastorear aqueles que estão perto, estão longe, então eu fiz também um estudo sobre a questão dos divorciados, né, ou que estão em união ainda que precisa regularizar, dentro desse contexto da comunhão eucarística, desta visão também do magistério do Papa Francisco, né? Qual é que é o seu posicionamento pessoal e religioso? Evidentemente, eu acho que os dois não se desligam um do outro em relação a este assunto, do divorciado, das pessoas, como é que eu vou dizer, amaciadas, né? Isso. Dizer assim, ajuntadas, né? Os que estão convivendo, estão Isso. juntos ali, É. mas ainda não abraçaram o matrimônio. Esse estudo teológico, a partir do ensinamento do Papa e dessa longa tradição da Igreja, né, o Papa Francisco ele procurou vir nessa continuidade, mas também colocar esse olhar ainda mais humano e essencialmente pastoral, né? Essa é uma realidade que está aí, né? A gente não pode desconsiderar. Não querer trabalhar não significa que não existe. E as pessoas, né, o grande acento dessa visão do Papa e aquilo que a igreja tem feito é, mesmo que eu esteja vivenciando essa realidade, isso não me faz menos que os outros que estão segundo aquilo que é ali o caminho normal a seguir, né? Aquilo que é o já conhecido. Então, a presença da pessoa, a fé dela, o estar em comunidade e ver em comunidade, ele é mais abrangente também, né? É claro que a Sagrada Comunhão para nós é não um momento, mas o momento, né? Mas mesmo nós, quando não estamos preparados, também não estamos aí prontos a receber a Sagrada Comunhão, né? O fato de estarmos ali, isso já não é um estar prontos para receber a comunhão. E também a comunhão não é, de alguma forma, um prêmio para os melhores, aqueles que se destacam ou já chegaram à santidade, né?
Então, essa compreensão de que mesmo que eu me encontre em uma situação que ainda não está como se espera, eu posso estar na comunidade, viver em comunidade, participar da Santa Missa. Não há nenhum tipo de categoria, né, que deve haver ali, ou que a pessoa sinta que aquele não é o lugar para ela estar, né? Uhum. Então, acho que o Papa Francisco nos ajudou e essa abordagem pastoral, esse pastorear, é também aquilo que Cristo espera de nós, como padres e como igreja, né? Então não é relativizar o ensinamento do matrimônio, né? Porque há coisas que são bem claras, né? Sobre principalmente o matrimônio. Uhum. Não é uma questão de uma opinião que a igreja dá, mas a escritura, que é para nós uma autoridade, nos diz. Mas você também, dentro dessa visão, desse pastorear, você pode acolher, você pode orientar, né, e fazer com que a pessoa também sinta que ela é parte importante para a igreja. E que não faça, não, não se adapte ao matrimônio como uma questão de obrigação, mas sim uma questão de desejo também. Acho que isso também é uma questão importante, né? Porque a Isso. gente hoje vive num país em que a gente tem uma média de divórcio no país, agora eu não sei em certo nos últimos 5 anos, mas antes da pandemia, nós chegávamos a ter 70, a cada 7, a cada 10 acabamos se divorciando dentro de 10 ou 15 anos. É um número fora do comum, né? Se Sim. você para pensar, né? E essa abordagem pastoral, ela também nos faz compreender que a vida ela não é um contínuo, né? Ela Sim. terá os seus altos e baixos, que a vida ela é feita disso mesmo, né? Então, existem também situações que, quando há um risco mesmo à integridade do cônjuge, da esposa, do marido, dos filhos, um risco à integridade física, à fé, existem situações também que a igreja diz, não, então aquela vivência ali sob o mesmo teto, no mesmo lar, ela já não é mais possível, né? Uhum. Mas claro que aquele vínculo do matrimônio, desde que você tenha feito todo o percurso, né, de conhecimento da pessoa, de compreender o que é o matrimônio, então isso aí também se coloca, né? Tem que ser sagrado. É, Padre, depois da faculdade, depois de formado em teologia, bacharel é bacharel, bacharel? isso. Depois que está com bacharel em teologia, como é que é o processo de para ser padre? Tem um estágio, como é que funciona daí a parte para chegar de fato a Hum. ser consagrado padre? Então, nós na Diocese de Frederico, né, já no último ano de teologia, nós somos ordenados pelo bispo diáconos, que é o primeiro grau do sacramento da ordem. Uhum. O diácono é também uma ordem, né, que faz parte do sacramento da ordem, algo que também está aí na Sagrada Escritura. O diácono que ele tem essa missão principalmente voltada à questão da caridade, né, do cuidado, aqueles que sofrem, daqueles que necessitam, algo espiritual e também material. Ele é o primeiro ajudante do bispo e do sacerdote, do padre na liturgia, né? E ele tem também uma missão de ajudar na vivência dos sacramentos. Ele pode batizar, pode assistir o matrimônio e dar a bênção, as exéquias. Então, alguns sacramentos, o diácono, ele está aí para servir. Essa diaconia que é o serviço à igreja, né? Como Cristo, ele vive aquilo que Jesus fez na última ceia, né? O diácono é aquele que se coloca também a lavar os pés, né? Está a serviço da igreja, da comunidade, daqueles que sofrem, né? É um grande serviço, é um configurar-se a Cristo servo, né? Cristo servidor. Qual é que são as ordens da igreja, vamos dizer assim, a escala Né? vamos usar um termo leigo, de cargos da É. igreja? Diácono e depois, como é que são? Padre e bispo, né? Então Uhum. nós temos 7 sacramentos. Um sacramento instituído por Cristo é o sacramento da ordem. Uhum. Dentro do sacramento da ordem, nós temos o diácono, que vivencia essa pastoral, esse ministério. Depois de diácono, seja meses ou ano, você é ordenado pelo bispo padre, né? E depois, né, você pode ser ordenado sagrado bispo, né? Como é que é feita essa ordenação? Qual é que é o critério? E quem faz essa ordenação para, assim, para o padre Luiz Afonso se tornar bispo? Como é que é feito isso? Assim. Tem Hum. esse processo? Então, nesse processo, seja para diácono, padre ou bispo, sempre tem uma análise, né, e uma reflexão da igreja, né? Hum. O sacramento, ele não é algo que é um direito nosso, né? Uhum. Você pode sentir que Deus te chama, que você se coloca à disposição,
mas a igreja, todos os anos, ela vai dizendo: olha, você pode continuar avançando. Para o diaconato, para ser diácono, então é feito um escrutínio, uma votação, pelos formadores que te acompanham, pelo bispo, padres que conhecem, leigos que te conhecem na pastoral, né, no teu estudo, na tua convivência. E aí sim, aprovado, ordenado diácono. Depois de um tempo, um novo escrutínio, né? Também é ouvir as pessoas, aqueles que te conhecem, as impressões que têm sobre você, e aí é ordenado padre. E depois de padre, né, dentre os padres, segundo as necessidades, é feita uma, assim, uma pesquisa, uma procura por informações, mas aqui já é sigilosa. Não Uhum. há uma reunião onde se reúnem e aí se fala sobre padre, não. Alguns padres, leigos, bispos vão receber cartas, né, da Uhum. Nunciatura Apostólica, que é o representante do Papa aqui no Brasil, perguntando a respeito do padre tal, sobre a questão moral dele, a questão de fé, o passado e presente dele, absolutamente tudo sobre a vida dele, né? Uhum. Sobre tudo mesmo da vida dele. E aí, depois, esse nome ele é enviado pela Nunciatura Apostólica à Congregação dos Bispos no Vaticano, a Santa Sé. Então, precisamos um bispo para aquela diocese do interior, aquela diocese de um porte médio, ou uma arquidiocese, uma diocese de um centro maior, né? Esse perfil desse padre que chegou aqui, qual ele vai poder ajudar melhor a igreja, né? E lá, geralmente, por exemplo, diocese de Frederico está sem bispo. Vai chegar 3 nomes para o Papa, para essa congregação dos bispos, e desses 3 eles vão escolher um que tem um perfil mais próprio para essa diocese, né? Então, se analisa o perfil do padre e o contexto daquela diocese, né? Entendi. Ou seja, o senhor não se candidata e também não rejeita, ou seja, não tem opinião, né? É. É feito um processo. Um processo que, na verdade, o candidato, aspas, né? Uhum. Ele é o último a saber, né? Então, o nome dele foi escolhido, né? A congregação para os bispos aprova esses nomes, levam ao Papa, né? E o Papa, então, faz essa escolha final a partir daquilo que chegou até ele. E o núncio apostólico, que é o representante do Papa, cada país tem o seu, ele vai fazer uma ligação, geralmente é assim, ou até, se é mais próximo, chamar esse padre até a nunciatura, e vai perguntar, né, se o padre aceita esse chamado do Papa, né, para ser bispo, né. É claro que o padre ele pode dizer o seu sim, como também, talvez pelo conhecimento que ele tem dele mesmo, ele pode dizer não, né. Ele pode Pode rejeitar o rejeitar, né. convite, vamos dizer assim, É, o de chamado. modo geral, né, pelo que, né, quando é isso falado, né, os padres aceitam, porque nós, quando somos ordenados padres, fazemos uma das promessas à obediência, né? Sim. Promessa ao bispo e aos sucessores desse bispo e à igreja como um todo. Nesse sentido, nós não nos candidatamos a ser bispo, né? Nós não fazemos uma carreira. Você faz um percurso, né? Um Mas caminho não é ali. um plano de Não é um carreira assim. plano de Eu carreira, vou né? começar padre, depois vou virar É, bispo. porque a autoridade na igreja ela é um serviço, né? Ela não significa um patamar. Por mais que esse serviço ele tenha distintivos na forma da batina, enfim, do tratamento ali, mas ele não é algo que ele cria, né? Vamos dizer, e faz isso de uma carreira, né? Então, nessa promessa da ordenação sacerdotal de obediência. Por isso mesmo, nós, como padres, não escolhemos o ser bispo, não escolhemos esta ou aquela paróquia, seja porque é grande, porque é pequena, estamos aí para que a igreja nos chamar, né? Assim foi quando também vim para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? A paróquia foi a sua primeira, quando o senhor veio padre, foi a primeira paróquia? Então, eu fiquei 6 meses aproximadamente em Santo Augusto, logo que fui ordenado, em 2019, tinha 24 anos e alguns meses. Depois aqui tinha 2 vigários paroquiais, né, que acabaram indo para outras paróquias, e aí o bispo então pediu para eu vir trabalhar com o padre Guido no lugar desses 2 padres que estavam com ele. Fiquei então aqui na outra vez 1 ano e meio como vigário. O que que é o vigário? É um padre auxiliar da paróquia, né? Ele não tem assim a missão ah,
de administrar a paróquia ou também de dar linhas gerais da paróquia, da condução para onde vamos, o que vamos fazer, não é aquele que dá o programa da paróquia, né, Uhum. de trabalho, mas está ali para auxiliar. E depois de 1 ano e meio aqui, fui chamado para a paróquia São José em São José das Missões, perto de Palmeira. Uma paróquia pequena, de 2.300 habitantes, a cidade, 8 capelas, a matriz, e lá fiquei 3 anos. O senhor foi pároco lá daí, Fui pároco lá, minha primeira paróquia, trabalhando, morando sozinho, né? com 25 anos? 25 para 26, né? É comum se tornar pároco com a idade. Não é tão Não é tão habitual, né? habitual, né? Primeiro você fica um tempo como vigário, Para né? depois. E aí depois se torna pároco, né? E aí fiquei 3 anos lá, foi uma experiência muito boa, porque uma cidade pequena ela também permite aquilo que eu vejo que é algo muito importante na vida sacerdotal, no nosso ministério, que é a proximidade com as pessoas e esse vínculo com as pessoas também, que ele é essencialmente ali na igreja, missas, formações, mas também é um vínculo que você leva para a vida cotidiana, fazendo parte da vida das pessoas e da sociedade. Então ali foi muito bom, um aprendizado muito grande, amizades também, né, vínculos e como eu tenho dito, né, a gente ah, planta amor e colhe amor, deixa saudades, leva saudades, né? Porque você realmente se dedica àquilo, né? Uhum. Você não tem, daqui a pouco até poderia ter num outro padre, você talvez não se empenhar e colocar todo o teu foco, né? Então foi assim, 3 anos muito bons, né? Até que um dia eu estava celebrando a missa, era uma quarta-feira de manhã, tinha missa 6h30 da manhã, bem cedo, e o bispo, Dom Antônio, me mandou um áudio, assim, um áudio bem longo, né? E aí, então, convidando para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela, explicando também as razões dessa escolha, né? Às vezes as pessoas pensam que é somente coloca um padre aqui, leva o outro lá, não, né? Parece, né? Pra Hum, gente parece assim, não, hoje eu vou pegar o Padre Daniel, vou colocar lá em Vicente Dutra, ele foi, isso né? que Eu vou lá foi, em né? Vicente Dutra, quem tem aqui, eu vou pegar esse aqui, vou colocar aqui. E ficava fazendo essa troca, né? E aí o Dom Antônio falou, explicou como estava a paróquia, aquilo que estava aí com a potencialidade, acertos, coisas boas, tantas, né? Aquilo que eram desafios, então, que Uhum. precisavam ser trabalhados. E aí, então, escutei o que o Dom Antônio havia dito, as indicações que ele deu, e aí pensei, né, naquele momento onde fui ordenado ali na reitoria do distrito de Oswaldo Cruz, Nossa Senhora de Lourdes, ali Uhum. naquele distrito ainda Frederico, ali Eu fui fui em ordenado, missa lá já. é, A gente faz rodízio na região das missas, nós já fomos lá. e no dia 8 de dezembro, né, de 2018, Ó, fui dia do meu ordenado aniversário. padre. É. 8 de dezembro, dia do meu aniversário. E escolhi essa data pela minha devoção à Nossa Senhora, né, que é o dia da Imaculada Conceição, e então fui ordenado padre lá. E aí lembrei, né, dessa promessa, né, e aquilo que já na primeira mensagem que falei aqui na comunidade, né, eu acredito que o nosso sim à igreja, a Deus, não pode ser um sim aonde nós escolhemos quando dá, né, mas é um sim por inteiro, um sim como Cristo capaz de dar a vida. É claro que o bispo, de nenhuma forma ele impõe uma transferência, né? Uhum. Ele faz um convite, explica as razões, ele também tem um conselho de presbíteros que percebe qual é a necessidade daquela paróquia, o perfil daquele padre. Para esse momento precisamos um padre com esse perfil, com essa linha, né? Para esse outro momento na paróquia de outra forma. Então, o bispo, ouvindo os conselhos ali e estando aí junto com aqueles que o ajudam, ele chegou ao meu nome para estar aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E sendo, né, aquilo que ele colocou uma necessidade, então eu pensei, não, não posso, né, por mais que esteja bem, que está tudo dando certo aqui, dizer um não, né? Acredito que o melhor lugar para a gente estar é onde Deus coloca a gente. Então, aí assim, acolhi essa transferência. O trabalho do pároco, não, a gente, assim, a comunidade leiga, ela olha, rezar a missa, mas tem uma parte que é bastante administrativa, né? Bastante burocrática, é administrar o próprio patrimônio da comunidade católica. Como é que é esse processo
de administrar tudo isso, que tem toda essa parte, tem a parte financeira, tem a parte do patrimônio, tem a parte disso, tem a parte de decisões que têm que ser tomadas. Por exemplo, recentemente a igreja tomou a decisão, por exemplo, de fazer uma locação do ginásio, que é uma coisa que tem um impacto, querendo ou não, dentro da comunidade, a visão de um, visão de outro, mas tem um impacto na comunidade. Como é que é esse processo, padre? Então, primeiro, a missão do pároco, né, é esse pastorear e a primeira fé, né, essa é a razão de estarmos aqui, os sacramentos. O padre tem essa missão também como pároco de organizar a vida paroquial, agenda de missas, as diversas pastorais, grupos e movimentos que essa paróquia vai ter e vai realizar, e também esse trabalho de ser aquele que representa a comunidade nos diversos eventos da sociedade como um todo. E a parte administrativa, com um conselho econômico, Uhum. no qual o padre ele coloca as questões, ouve esse conselho, né? Esse conselho está aí formado por leigos, por famílias que também pertencem à comunidade, com visões e modos diferentes de ver, Uhum. que vão estar com o padre fazendo toda essa questão também da parte econômica, né? Então, o padre ele tem essa missão administrativa, mas ele não está sozinho. Você tem a questão da secretaria, que é aquela que diretamente está aí lidando, né, com a questão econômica. Uhum. O padre ele faz toda essa questão de administrar e também um conselho que vê o que que é uma prioridade, o que que é uma melhoria, uma manutenção ou construção de todo o patrimônio, acompanhando, né, essa contabilidade que é feita, né, é algo que não é algo, está exclusivo do padre, mas você tem toda uma equipe Mas o senhor tem que autonomia para faz, né? tomar decisão? Tem autonomia para tomar Sim, decisão ou tem, essa tem. autonomia é meio Não, limitada? essa autonomia ela existe, né? Porque Uhum. ele é um conselho consultivo, Uhum. então é claro que o padre ele tem que agir do ponto de vista da autoridade que tem, mas não de um autoritarismo, né? Bom Que senso, são né? diferentes, né? Autoridade como serviço, como disposição à comunidade, diferente do autoritarismo de alguém que nem consulta ou já consulta com a sua ideia e não quer modificá-la. Então, o Conselho Econômico ele acompanha. Então, questões que a gente coloca, por exemplo, é uma locação, é uma manutenção, o que que o Conselho acha? É o momento? É uma necessidade? Como podemos fazer? Aí, depois de escutar o Conselho, né, o padre vai tomar a decisão, né? Se o Conselho aí, o que ele pensa e como coloca, né? O senhor sabe que a gente, como jornalista, agora estão mais afastado um pouco da notícia, mas como jornalista a gente ouviu muito assim. A parte do local, da locação do ginásio, eu particularmente não vi reclamações da comunidade. Já a parte da construção em frente à paroquial, né, ali, aquele espaço que foi construído, as salas comerciais, esse teve um pouco mais de reclamações, né? Como é que foi essas decisões? A igreja precisava naquele momento, que acho que eu não sei eu sei que não é do seu tempo como Uhum. pároco, mas agora o senhor está à frente. A igreja precisava, né, desses recursos que seriam oriundos desses aluguéis? Como é que é essa? Então, cuidar do patrimônio, a visão correta e assim que deve ser, cuidar do patrimônio significa, de alguma forma, estar cuidando da comunidade, Uhum. porque são ambientes, pensando a igreja, a cripto, o centro pastoral, a casa paroquial, é onde os padres aí residem, mas não é um lugar secreto ou inacessível, né? Sim. É cuidar desses ambientes que nos chegaram através de tantos padres, conselhos e comunidade que deram seu trabalho e dedicação e procurar, além de cuidar desse patrimônio, né, manutenção e aprimorar todos esses ambientes, procurar também outras alternativas que venham para ajudar a comunidade, né? Naquela época, né, antes de eu chegar, foi tomada essa decisão de, na frente do Centro Pastoral e Catequese, fazer essa construção. Foi uma construção que ela foi realizada pelos recursos de festa, Uhum. de reservas que a paróquia tinha, venda de algum terreno. Foi feito assim um trabalho bastante grande aí de organização pelo conselho pároco anterior. Já agora comigo, no tempo que cheguei, havia ficado um valor, não tão alto, mas um valor a ser pago também, né? Às vezes as pessoas, né, por não estarem assim tão dentro, né, de se acompanhar da parte contábil, você pode se perguntar, mas essa festa, aquela outra entrada, Uhum. né, onde que teve uma aplicação assim visível, né?
mas havia ficado um valor a ser pago, né? Um valor expressivo, né? E, claro, a maior parte havia sido paga, mas ficou esse valor. Então, pagamos esse valor, era um empréstimo que havia sido feito, e essas salas locadas, depois, então, a decisão ali do ginásio, né? Uhum. Claro que dentro de uma comunidade vai haver várias opiniões, Sim. pontos de vista, né? O centro pastoral aqui sempre foi algo assim bastante bonito, chamava atenção, né? Toda aquela área na frente, aquele jardim, A fonte. a fonte, ali a natureza, é algo que assim, uma paróquia da nossa diocese, né? Cada uma né? Mas aqui não tem uma ou algumas que tivesse assim uma estrutura tão bem Uhum. organizada, né? E claro, é uma mudança, as pessoas tentam entender as razões, né? Mas essa questão da escolha, eu penso que naquela época foi tomada, como agora, por exemplo, do salão, porque nós temos a contribuição do dízimo, né? A gente não fala pagar o dízimo, mas é uma devolução, né? Na teoria, né, o que que seria? Que aquela primeira coisa que a gente faz com aquilo que a gente ganhou, a gente já reservasse, né, A parte da a igreja. parte da igreja, né, como a igreja pede, né? Porque o dinheiro que nós damos à igreja, né, às vezes é uma dúvida e compreensão que as pessoas têm, né? Não é para aquele padre que está aí diretamente, né? É para a comunidade, né? Ah, eu tenho uma visão assim de que aquele dinheiro que está aí não seja usado também de uma forma imprudente, né? Uhum. Mas nem tampouco fazer caixas, né? Mas assim ter já uma aplicação direta e concreta nas pastorais. Por exemplo, numa formação de lideranças, numa atividade com as crianças, como nós temos o clubinho, que depois podemos falar sobre as pastorais. Então não é somente a gente dizer que nós temos aí um dinheiro que está guardado, né? Mas é um dinheiro que está aplicado, porque hoje nós não temos uma necessidade de construção. Temos uma necessidade de manutenção, algumas ah, mais urgentes, que precisam ser feitas, outras que a um longo e médio prazo, mas não há nada assim muito, né, assim, que precise agora, né? Então esse dinheiro que ele vai entrando, seja da parte do dízimo, e que também aqui é importante, né? Não é uma contribuição obrigatória no sentido que todo mês, né, você vai ter alguém que vai chegar e vai pedir, né? A igreja vai orientar, mas fica a escolha também da família, né? Então eu acho que naquela época foi tomada uma decisão assim: temos o dízimo. O dízimo não está sendo suficiente pela demanda, né? Porque a estrutura foi crescendo, né? A gente tem que também entender que a paróquia ela foi caminhando e a estrutura foi crescendo bastante. E que manter tudo isso já é difícil a gente manter a casa, né, da família. Imagina É agora um tu custo. potencializar isso numa casa maior, numa igreja, no centro pastoral. Então, o dízimo naquela época, aquilo que estava sendo aí devolvido, não era suficiente ou um valor que não tem uma constância, né? Você não tem uma entrada fixa, né? Ela é uma entrada que ela oscila. Pode ter um mês que tem uma grande entrada, outros meses que vai ter uma entrada bem baixa, e aí a paróquia tem despesas mensais, né? Você tem um grupo de funcionários, de colaboradores, você também tem o padre, pároco e o vigário, que recebem uma côngra, a gente não fala um salário, né? Eu ia perguntar se esse padre tinha salário. É, a gente tem aquilo que a gente chama de côngra, né? Não é um salário, porque o nosso vínculo com a igreja não é um vínculo empregatício, né? Senão a igreja quebrava, né? É, Esse então é um vínculo diferente, né? É. Porque nós compreendemos não como uma profissão que tem os seus Sim. direitos e deveres também na esfera social, mas é uma vocação, é um colocar-se à disposição e, claro, como toda pessoa, precisa ter também essa autonomia, né? Imagina se para as coisas mais simples você tivesse uma dependência Sim. da comunidade, né? Então isso também é uma questão assim dessa autonomia, da dignidade da pessoa também, né? Então você recebe aquela côngra, aquele salário e você vai fazer aí as escolhas daquilo que considera como a necessidade.
não é uma carreira também no sentido, o pároco ele recebe uma côngrua maior, o vigário menor, uma paróquia maior tem uma côngrua mais elevada, outra menor, menos, né? Ou o bispo recebe uma côngrua, não, todos os padres da Diocese de Frederico é o mesmo valor de Ah, côngrua, né? é um valor padrão. Igual, né? Mesmo bispo, que às vezes as pessoas podem imaginar que talvez tenha, não, ou pároco. Paróquia Nossa Senhora Aparecida é uma paróquia maior em comparação com outras, então Uhum. aqui os padres querem trabalhar porque é um valor maior, não, é tudo igual, né? Justamente por essa questão de não fazer uma carreira, de não fazer uma escolha, Uhum. né? Também o padre, como toda pessoa, precisa também do recurso, da questão econômica, isso faz parte da vida, mas isso não é o eixo, o Depois centro eu vou da ter que sua lhe vida, perguntar, né? quanto ganha o padre hoje? É. Quanto ganha o padre? Então, é 2 salários mínimos, né? Cada padre é esse o valor, né? Então, esse é o que o padre ganha, né? Há dioceses de outros lugares que é mais, Define de acordo com a. é, mas a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos, colocou um máximo, né? Que é? Então, eu agora não lembro se é 3 ou 4, assim, eu teria que ver, né? É porque uma coisa é viver com 2 salários em Teresa de Portela, viver nesse Ah, sentido, né? Outra sim, coisa é em São Paulo, é é, em Búzios, é, né? Muda eu mudo, em Bombinhas, né? Muda então, mas assim, tem um mínimo e um máximo que se que chega, dá né? pra chegar. É claro que às vezes quando a gente fala na questão econômica, né, eu procuro falar pouco, né? Uhum. Porque sempre quando o padre fala na questão econômica, em dinheiro, a gente já pensa, né? Como esse padre gosta de dinheiro, né? Então, quando eu falo, é realmente quando é algo necessário, né? Então, assim, quando você percebe, por exemplo, né, não está tendo um retorno na questão da devolução do dízimo, né? É uma corresponsabilidade, né? Sim, claro. Então, assim, isso faz parte, né? É um fazer responsável também pela comunidade, que é nossa, né? Não é do padre propriedade desse ou daquele, né? É comunidade. Então, existem momentos que a gente precisa falar, né? Ou mesmo campanhas que precisam ser feitas para uma finalidade, Sim. né? Mas, assim, essa autonomia que o padre tem não é uma autonomia de exclusividade onde ele, somente ele, Uhum. entende e lida com essa questão, né? Você tem toda a contabilidade que é feita aqui, e essa contabilidade feita aqui é enviada a Frederico, onde nós temos um, um escritório de contabilidade contratado pela Diocese de Frederico Westphalen, Uhum. que vai fazer revisão de tudo aquilo que é enviado. E, por exemplo, algo prático e curiosidade, né? Tudo aquilo que é para a igreja tem um CNPJ. Uhum. Toda aquela nota que vai sem o CNPJ, ela é devolvida para a contabilidade e esse dinheiro é considerado que está em caixa, né? Porque se é para a comunidade, a transparência Tem de que ter ter. ali o Uhum. CNPJ daquilo que foi adquirido, daquilo que foi feito, né? Então é uma contabilidade assim bastante exigente, né, rigorosa, séria, como a igreja ela é também cobrada pelos órgãos de fiscalização, né? Então você tem todo um acompanhamento aqui local, como também diocesano. É um processo É um completo. processo, né? Como é que está hoje a nossa paróquia? Assim, a gente tem assim, a Igreja Católica nos últimos anos, os últimos 50 anos, vamos dizer assim, no Brasil, ela se viu enfraquecida em número de gente, no percentual, né? Porque no número real a gente aumentou a população e isso acaba aumentando significativamente junto. Mas no percentual a gente tem um crescimento das igrejas evangélicas, né? E a gente pode até notar, trazer para o nosso microambiente aqui, a gente teve um crescimento de outras igrejas, a PIB, por exemplo, cresceu bastante, a Assembleia é uma igreja hoje consolidada no país todo, e a gente vai tendo esse crescimento, e muitas pessoas que assim, que a gente habitualmente via na igreja hoje, a gente vê também estando em outras igrejas. Como é que está hoje a igreja católica em termos de, como é que o senhor vê esse processo e como é que está a nossa paróquia aqui em termos de membros hoje? Então, a nossa paróquia, a gente tem acompanhado, né, pelas pessoas que já estão aqui, né, sentem ausências de outras que procuram outras igrejas, né? Mas também as pessoas aqui da comunidade percebem um crescimento também, uma participação que tem melhorado.
Quando a gente pensa, por exemplo, na novena de Nossa Senhora Aparecida, que é algo aqui já consolidado, há um aumento significativo da participação das pessoas na novena, né? Uhum. A nossa novena, a de Aparecida, ela teve um crescimento e participação muito, muito expressivo, né? E as missas também, ouvindo aquilo que as pessoas dizem, que já viviam, mas também a gente percebe que há uma participação que tem melhorado, né? Então, claro que sempre há um convite, sempre há um chamado, mas assim, em termos gerais, a gente percebe que existe uma frequência, uma participação, né? A gente precisa considerar que nós, aqui na Matriz, nós temos missas nas terças, nas quartas e a liturgia dominical, nós temos sábado à noite, com exceção do primeiro, que é a novena mensal de Nossa Senhora Aparecida, no domingo de manhã e domingo à tardinha. Então, a liturgia dominical, nós temos 3 missas aonde as pessoas podem participar. Agora, abrangendo mais, nós temos 8 capelas nos bairros, né? Antes nós tínhamos a matriz e só a matriz. Ah, entendi. Então havia uma concentração maior na matriz, Na porque era a matriz. igreja que havia. Ao longo do tempo, a cidade foi crescendo e a igreja pensou: não, existem realidades que a gente precisa estar aí pela evangelização, uma proximidade maior, também por uma questão de logística aí e acesso das pessoas, né? Os bairros foram expandindo, a cidade foi crescendo. Então, por que não também estar aí presente com uma capela constituída, com pastorais aí? Então, também esse é um dado, né, que a gente precisa levar em consideração. O que não justifica, né, dizer que a igreja ela também não tem essa mobilidade aí de membros, né, de outros que procuram outras igrejas. Mas esse é um dado que aqui a nossa realidade a gente precisa considerar, né? Uhum. Nós não temos uma única liturgia dominical, há 3, e 8 capelas nos bairros, que têm a sua celebração da palavra, a sua oração, que se encontram semanalmente e que não vem mais a matriz como antigamente era, né? Então esse é um dado. Depois, algo importante, né? A igreja, ela, através, assim, dos últimos papas que a gente teve, cada um com a sua forma, e isso é muito enriquecedor e se complementa, não é algo que se exclui. A igreja tem feito essa evangelização, assim, de uma acolhida maior, né? Eu acho que tirar, às vezes, da cabeça das pessoas, eu não sou chamado, não sou bem-vindo, eu aqui não me encontro, né? Então, como nós temos aqui feito na paróquia, né? A igreja, amanhã e à tarde, com as portas abertas. Para quê? Para que as pessoas elas sintam que as portas estão abertas, mas o coração da igreja está aberto para acolher também. Essa acolhida, essa questão também dessa proximidade com o padre, né? Ele, como um pároco, vigário, como um padre, o pai, que é padre, um amigo, um irmão, a fraternidade com ele, mas não alguém que nós não temos proximidade, que não faz parte da nossa vivência, que não está com a sociedade onde a sociedade está. Então, tudo isso nos ajuda também a chegar junto às pessoas. E aqui não é uma pregação, o Papa Bento falava isso, não é uma pregação para fazer um proselitismo, né? Jesus não é alguém o qual necessite que a gente faça ah, uma insistência a ponto de constranger aquelas pessoas ou um panfleto a ser distribuído, né? Jesus é alguém o qual a gente deve proclamar e ser, né, pessoas, corações, vidas tocadas pelo amor dele. Então, a forma como a gente deve fazer também esse anúncio, esse chamado, ele deve respeitar a consciência das pessoas, respeitar as outras denominações religiosas que também fazem o seu trabalho. Aqui a gente precisa também ter uma compreensão de que não pode ser visto pelas igrejas católica ou outras como uma concorrência ou como algo que a gente deve superar e vencer, mas procurar, né, aquilo que nos une, estar aí unidos, né, aquilo que converge, aquilo que é para o bem da sociedade, trabalhar juntos,
mas não no sentido de uma concorrência ou de algo que a gente talvez assim não considere aquilo que é uma vivência da pessoa, né? O senhor tem diálogo com as outras lideranças das outras igrejas aqui da cidade? Como é que é? É procurado esse diálogo ou o pessoal também tem? Cada um tem o seu jeito de ser também. Tem essa conversa? Tem esse É, diálogo? eu pelo menos já desde a outra paróquia onde estava, né, tinha um relacionamento de diálogo, de falar, de se encontrar com as denominações, os pastores, lideranças, né, porque eu penso se nós como cristãos, como católicos, não temos essa cordialidade, esse Uhum. respeito, nós não entendemos o que é o evangelho, né? Então, a gente precisa ter esse afeto, esse respeito, essa colaboração naquilo que é algo maior, né, que é a sociedade, trabalhar juntos, né? Acho que não como alguém que está concorrendo com outro, mas trabalhar juntos e esse respeito também, né, com as lideranças das outras denominações, através do diálogo e também dos momentos, mesmo da vida da sociedade, aí estar e também compartilhar com eles. Dentro da Igreja Católica, assim, pelo menos quando a gente cobre o jornalismo, tem algumas vertentes. Como é que funcionam essas vertentes? Que assim, o Papa Francisco, tinha uma vertente aqui, o Bento XVI aqui, esse era conservador, esse é progressista. Como é que funciona esse processo dentro da igreja, assim, esses microambientes, esses conjuntos? E onde é que o senhor se coloca dentro desse processo? Então, a leitura que a mídia faz é uma leitura que às vezes ela tem o acerto, né, porque muitas pessoas dão margem a essa interpretação, mas muitas vezes também é uma leitura que não considera o dado da fé, que é o É, que faz chuta, toda né? a diferença, né? O que que é essas visões diferentes? Ela é desde uma compreensão da vivência pastoral, de como levar a palavra de Deus, o como conduzir as coisas, até uma questão mesmo política, né? De uma visão política. E essas divisões, elas sejam poucas ou não, elas acabam ferindo também a unidade e a comunhão, né? Quando nós colocamos em maior evidência as impressões pessoais e visões pessoais, acima daquilo que é um ensinamento da igreja, a gente está ferindo aquele princípio que Cristo disse, que todos sejam um. Eu me coloco numa uma máxima que eu uso, que aprendi no seminário, que é ao passo da igreja. Sentir com a igreja. Ao passo da igreja, sentir com a igreja. Nem atrás, no sentido de um tradicionalismo, e nem à frente em um progressismo, né? Caminhar com a igreja. Se a igreja está aqui, eu quero caminhar com ela e sentir com ela. O ensinamento que eu vou dar não é uma opinião que eu vou dar, mas é algo que a igreja ensina, né? E que é muito mais sábia do que eu, né? Porque ela tem uma história e ela recebeu de Deus essa autoridade. Eu não me coloco como alguém que está ensinando a igreja, mas como alguém que aprende dela, é filho da igreja e vai ensinar. As divisões que a gente às vezes percebe, e são as mais comuns, é uma divisão no campo político-partidário, né? Uhum. E aqui é uma importante fazer uma distinção. A política, ela entendida como bem comum, a igreja ela vai falar da política, a educação, a questão social, a saúde, enfim, tudo aquilo que envolve a questão social, o bem comum. Isso é a política. Diferente da política é a questão partidária, o partidarismo, a sigla, o número. Uhum. Então a igreja ela vai falar da política enquanto bem comum da sociedade, que não separa ninguém, não deixa ninguém à margem, mas a igreja ela não vai entrar na questão partidária, sigla, ideológica. Entendi. E quando um padre, um bispo, ele se permite entrar no campo partidário, ideológico, ele não está sendo fiel àquilo que ele recebeu da igreja, né? E aí as divisões na igreja, nas comunidades, a procura das pessoas também por outras denominações religiosas, porque se eu vou à igreja, eu estou buscando a palavra de Deus
e eu encontro, ao invés do altar, um palanque, Uhum. eu não estou encontrando aquilo que eu gostaria, que é Deus, né? E A tem bastante, palavra. né? Tem E bastante tem mesmo. bastante. E a igreja, então, ela viveu, né? A igreja nos seus membros, não a igreja enquanto, né, igreja, esposa de Cristo, a comunidade de fé, mas alguns membros, né? Então, podemos generalizar, que acabaram, né, por uma visão pessoal, escolhendo uma ideologia, seja a de esquerda, a direita, o centro, e impondo essa visão, Uhum. né, à comunidade. Somente divisões, esfriamento da fé, desunião e procura por outras denominações. O padre, ele deve ser aí um vínculo de unidade. Como a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia é um vínculo de unidade, né? O que deve falar mais alto na vivência cristã é a fé. Aquilo que a gente não deve apenas dizer com os lábios, mas rezar e com a vida, né? O amor de Cristo nos uniu. Se para mim a questão partidária, a questão social no sentido material, a questão mesmo esportiva, ela tem mais peso e mais relevo do que essa verdade da fé que Cristo nos fez um só, irmãos e irmãs, uns dos outros, então ainda não estou vivendo, né, fielmente aquele dom que Deus me deu, que é a fé. Isso que agora nós vamos viver na Semana Santa, né? Por que que o povo, em parte o povo hebreu, pediu a crucificação e morte de Jesus? Porque a compreensão deles é que Jesus viria e estará um reino para este mundo, um reino deste mundo, social, econômico, político, né? E Cristo disse: O meu reino é o reino dos céus. E o reino que ele pregou, que ele anunciou, não é deste mundo, mas é o reino dos céus, o reino de Deus. E esta foi uma também das causas que levou ele, né? Porque a compreensão era um reino para esse mundo e o reino que ele promete é um reino do céu, um reino de Deus. E toda vez que nós colocamos o reino deste mundo acima do reino dos céus, aí as divisões, o enfraquecimento da vivência de fé. Como é que o senhor vê assim? Porque que hoje a religião, a fé, ela virou instrumento da política. Hoje, talvez assim, sempre foi, né? Mas ultimamente o Brasil é um negócio assim absurdo a quantidade de que isso se entrelaçou, né? Hum. É o da igreja evangélica, ela praticamente tomou um lado, o outro lá, aí vem outro lado aqui, a igreja católica sempre teve algumas vertentes que também tinham um lado, um viés mais na esquerda de alguns, outros surgiu alguns poucos do lado da direita, aí veio a igreja evangélica, puxou tudo para a direita, enfim, ele virou um. Como é que consegue dentro da igreja, como pároco, como padre, separar esse espaço? Dizer assim, não, aqui na minha igreja o assunto não é a briga, a polarização ou a briga política que está ocorrendo lá fora. Aqui dentro do assunto é a união entre nós. A briga volta lá para fora, a discussão política fica lá fora. Como é que faz para gerenciar isso tudo, padre? É. Ah, começando a falar aquilo, né, de que adiantaria, a palavra de Deus fala, um homem ganhar esse mundo e perder a vida eterna, né? Então, eu penso que essas realidades, elas fazem parte da nossa vida, têm a sua importância e ninguém é responsável de dizer que não tenham, mas eu penso que a nossa maior energia, a nossa maior atenção, a prioridade das prioridades deve ser a fé, e a fé que nos dá a salvação eterna. Como lidar com isso? A igreja ela tem a doutrina social. Ela é todo um estudo aprofundado da doutrina social da igreja. E ali essa doutrina social da igreja não está nem à esquerda, nem à direita e nem ao centro. É a doutrina social da igreja, partindo daquela que é a base, o fundamento, o evangelho, e depois da reflexão que foi feita ao longo dos anos pela igreja, que não tem nenhuma identificação partidária, né, de Uhum. sigla. E então, como conduzir isso é que no ambiente da igreja, né, a minha forma de proclamar a palavra, de ensinar sobre essa palavra, ela seja de acordo com aquilo que Deus está ensinando ao povo. E quando há questões nesse contexto político, não apresentar uma opinião minha, mas aquilo que é a doutrina social da igreja. Não necessariamente
na homilia, né? Uhum. Mas em um momento de formações com lideranças, outras oportunidades, porque aí também acaba que por não conseguir explicar enfim, exemplificar as coisas, pode haver algum mal entendido. O que hoje é uma dificuldade muito grande é porque as pessoas elas pegam determinado bispo ou padre à direita, a centro, à esquerda e fazem daquele posicionamento a visão da igreja. Então a gente acompanha nas redes sociais pessoas que, pela sua visão, compartilham daquela fala, pronunciamento do padre e tal, porque vem ao encontro daquilo que eu espero, ou o contrário, né? Não, isso aqui me desagrada, não concordo, então nós temos que entender que a igreja é maior do que qualquer opinião nossa. E que se nós temos alguma dúvida sobre aquilo que a igreja pensa, nós vamos lá na doutrina social da igreja, que tem um ensinamento bem claro sobre as posições da igreja nos mais diferentes assuntos. O que hoje é complicado é que tem assuntos que, quando o padre fala, e que ele não pode se omitir, porque aí você também, às vezes, por querer não se indispor ou agradar ou não se fazer entender errado, você acaba não tocando. Mas há assuntos que a consciência humana e também como padre, como pároco, ela precisa estar aí e a gente não pode se omitir. Então existem pautas, como é o termo que se usa, que determinados grupos usam e que quando o padre traz aquilo presente, logo ele é ou aplaudido, esse padre é meu, dos Uhum. nossos, ou ele já é descartado. Sim. Gostava dele até que ele tivesse se posicionado. Aí entra as questões diversas, né? Por exemplo, aquela que é mais sensível é a questão do aborto, né? Uhum. Que é uma questão que ela tem ela é algo mais sensível, né? Pela importância que tem. Outras coisas, então, determinadas situações a gente acaba ãh, rezando bastante o como transmitir aquele Uhum. ensinamento sem que as pessoas coloquem esse rótulo e o padre é dos nossos ou não é. E até desmerecer, né, a Uhum. pessoa, porque hoje a gente vê que as pessoas elas acabam descartando umas às outras por um aspecto da vida, É o cancelando, né? né, Hoje, cancelando, hoje a né, gente tem esse termo, né? é, Padre, assim, a gente teve nos últimos anos, vamos dizer assim, dois assuntos, duas pautas que acabou que a Igreja Católica ficou no meio dessas pautas, porque sempre que a pauta se bate com a religião, sempre que a pauta discute-se com a religião, a Igreja Católica acaba sendo o pilar dessa discussão, por, pelo poder, pela tradição e por ser quem é, pela a presença, né, física da Igreja Católica onde ela está. E a gente teve a questão do aborto é uma delas, e a questão da LGBTQIA+, acho que é hoje esse termo que a sigla vai mudando, mas enfim, e a igreja vem, o Papa Francisco chegou a abordar esses assuntos e ela vem abordando esses assuntos. Qual é que é a visão da igreja hoje em relação a esses dois assuntos, que são dois assuntos que têm um impacto muito grande na vida social, né, querendo ou não? Um deles, eu creio, seja de saúde pública, o outro seja de comportamento, mas ele está no centro das discussões, quando você pensa em religião, também no centro das discussões da nossa sociedade. hum. Então esse ensinamento e a forma como é conduzida, mais uma vez aí a doutrina social da igreja ela nos apresenta. A igreja compreende, né, por exemplo, a questão do aborto, a sacralidade e a inviolabilidade da vida, né? Seja lá da sua gestação até o seu término natural. Então, a partir do momento que há uma vida que aí foi gerada, desde o seu princípio até o seu término, essa vida ela vai ser defendida, valorizada. A igreja, além da sacralidade da vida bíblica, e aqui a gente poderia falar bastante sobre, a igreja traz também argumentos e reflexões filosóficas, jurídicas, do ponto de vista da questão do aborto, Uhum, né? A própria questão jurídica, a Constituição, né, defende a vida como uma cláusula pétrea, né? uhum, E não há vida mais vida que a outra, ou esta vida que ela deve ser preservada e a outra descartada. Isso é uma compreensão que nós estamos fazendo nas abordagens. Mas se nós formos ver do ponto de vista jurídico, daquela que é
a Carta Magna da República, a Constituição, ali não há qualquer Não há tipo margem. de margem, né? Uhum. Então, acho que aí precisa ter uma seriedade em relação a isso. Do ponto de vista filosófico, né? Também ali é uma filosófico no sentido também científico, é uma nova identidade, né? Uma nova pessoa que está aí sendo gerada, enfim, e que ah, nós não temos poder de decisão sobre ela, né? Então, seja os aspectos religiosos, que são os mais importantes, né? E um padre falava isso, foi algo que me marcou bastante. Ele falou assim: nós não vamos censurar Deus para agradar aqueles que defendem essa visão, né? Nós vamos sim usar os argumentos científicos, que a ciência mesmo diz, que há vida, que há uma identidade própria, né? Vamos usar os argumentos filosóficos do ponto de vista da antropologia, né? Que sociedade nós queremos construir, se é uma sociedade humanizada ou não, os argumentos jurídicos, né? Mas é claro que a igreja ela coloca tudo isso na questão do diálogo, mas ela não vai deixar de lado a questão religiosa. Porque quando a igreja vai se posicionar sobre isso, pelo discurso religioso, alguns consideram que não tem importância e logo já Uhum. querem descartar ou desconsiderar, né? Mas a igreja, por essa questão filosófica e teológica, ela vai trazer tudo isso presente, porque ela quer fazer com que mesmo aqueles que não compartilham a fé católica, a fé cristã, pelo fato deles serem pessoas, seres humanos, eles compreendam que há um comum a todos, que Uhum. você não precisa necessariamente ser religioso católico para entender a sacralidade da vida, da dignidade da vida em toda a sua Plenitude. existência, Uhum. né? Então, isso não é algo que é nosso, né? Isso é algo que é da humanidade e que a gente precisa considerar. Para concluir, eu vejo que a gravidade dessa questão, quando a igreja aborda, não é uma questão de um dedo a ser apontado a alguém, como depois a gente vai falar sobre a questão também das pessoas com tendência homossexual. Uhum. Mas a igreja ela vai estar aí para ajudar aquela pessoa, e existem muitas situações em que a igreja, inclusive, tem centros que se dispõem a ajudar na gestação, a depois a encaminhar, se caso a pessoa optar por uma adoção, né? Mas assim, a igreja ela quer estar ali ajudando, não como um dedo apontar ou condenar quem por uma escolha fez isso, mas assim, não normalizar algo que não pode ser normalizado. E que eu vejo que, do ponto de vista civilizatório, é a última barreira para aquilo que é o conter aí, segurar as piores coisas que pode haver. Se a gente pensar que naquele lugar mais sagrado, no ventre de uma mulher, de uma mãe, a vida daquele indefeso, ela pode ser eh, prejudicada e tirada, o que que isso impede de um adulto que pode, pela sua legítima defesa, se defender, usar meios para isso, Uhum. ou questões outras, roubo, corrupção, enfim. Eu vejo que se a gente tirar essa barreira, a gente vai viver um vale tudo. Então, assim, se Estado de torna barbárie. uma coisa assim tão subjetiva que já não existe mais o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, porque a gente está falando de algo que é muito, muito sensível, que a gente não pode só tratar como uma estatística. A igreja, ela tem visto tanto o lado da mulher, mulher mãe, como também do lado do nascituro, daquele que está sendo gerado. Não é uma questão como muitos querem colocar de uma visão somente direcionada Uhum. à questão do nascituro, né, daquele que está sendo gerado, mas também se considera a mulher. E não são duas coisas que devem se colocar contrapostas, excludentes, né? Por que não salvar as duas vidas, né? Porque a única escolha que é apresentada por aqueles que assim têm essa visão é uma, né? Então vamos olhar para as duas vidas merecem dignidade e ser salvas. Padre, vamos mudar de assunto só para. A Igreja Católica, nos últimos
dos últimos tempos, criou alguns popstars, né? Alguns padres que acabaram ganhando um destaque nacional. O padre Marcelo Rossi talvez seja O primeiro, o né, que foi primeiro, o né? grande, assim, Foi mais... extraordinário, né? Até hoje, assim, reverbera cada vez que ele É, aparece na mídia. E a gente tem o padre Fábio de Mello, mais recentemente, o e Reginaldo Manzotti, Reginaldo Manzotti também. Como é que é a igreja, Alessandro. como é que vocês como colegas, né, veem essa exposição, essa, essa, essa exposição midiática de algumas figuras da igreja? Hum, Como é que a igreja trata isso internamente? sim. Primeiro, essa compreensão de que você é primeiro padre, né? Uhum, E que essa evangelização através da mídia, da música, estar participando de programas, enfim, ela deve ser uma demonstração além daquilo que primeiro aí você está vivendo no ministério, né? Então, aquilo que você vai colocar, a abordagem sobre os temas que você vai ser perguntado, não podem ser opiniões suas, né? E mesmo a questão da música, dos shows que são feitos, enfim, eles devem ser por uma finalidade que é a primeira, que é a evangelização, é também levar a palavra de Deus, né? Não pode ser por uma questão de obter fama, de um também um destaque aí midiático, uma questão econômica. Tudo isso é uma consequência que vai fazendo parte, né? A pessoa vai se tornando conhecida, vai também adquirindo bens, porque e aí cada um, aí eu não sei muito quais as escolhas que eles fazem. uhum, Tem um padre, por exemplo, Antônio Maria, que ele é um padre já de mais idade, ele é um padre que canta. Ele é a única coisa, ele cobra, vamos dizer, a estadia, a passagem, mas ele não cobra o show, né? uhum. Outros padres cobram o show ali, né? Então cada um deles tem uma Uma forma de forma dele conduzir de isso, né? ser. E aí é claro, primeiro lembrar quem tu é, né? Tu é padre, né? É Então, que o não se padre, perder nessa. o padre Marcelo colocou o Erguei as Mãos entre as 10 mais tocadas do Brasil, né? Que é uma música religiosa entre as 10 mais tocadas do É, Brasil, uma coisa que. E agora, mais recente, o padre Fábio de Mello ganhou uma cadeira cativa no Domingo da Globo. é, São coisas que a igreja que dá um destaque, né? Porque a gente tem, assim, essa exposição midiática, ela é muito mais comum, vamos dizer assim, na igreja evangélica, né? Que, inclusive, os pastores compram 1 hora, 2 horas lá. A Band tinha uma época que só tinha o pastor Valdemar, mais dois, três pastores, ficavam o dia todo praticamente com religiosos. Mas a Igreja Católica ela tem poucos nesse cenário, mas quando sai é uma explosão, né? Hoje o padre Fábio de Mello tem mais seguidores que a maioria dos artistas da Globo, né? é. É uma exposição grande. Acho que o primeiro, assim, que começou, mas uma forma bem particular, e eu acho que é também algo que foi um caminho bem acertado, é o Padre Zezinho, né? Sim. O Padre Zezinho, ele deixou, está vivo ainda, canções, músicas que acompanham gerações e que nunca vão sair, né, da, É, da playlist aí. ele só não foi na época da internet, né? É, Porque senão tinha sido é. também um estrondo, né? Mas assim, a forma dele foi uma forma assim bastante interessante como ele foi conduzindo, porque ele sempre procurou fazer com que a evidência maior, o destaque, Uhum. fosse a mensagem dele, não Sim. o mensageiro, né? Assim é um padre numa comunidade também, né? Se você, tu tá acertando Uhum. quando a mensagem ela tá tendo mais importância. Agora, quando o mensageiro ele tá tendo maior atenção e tal, aí alguma coisa precisa ser repensada, né? Ele segue nas paróquias, esses padres? Eles têm, por exemplo, o Padre Marcelo, ele tem o Santuário Mãe de Deus, né? Então ali é o lugar onde ele trabalha, ele se dedica, tem a missa que é televisionada, ali é o lugar dele. Padre Fábio de Mello, eu acho que ele não tem assim uma Que paróquia é fixa. fixa, ele tem algumas missas e compromissos esporádicos em paróquias ali, né? Mas é mais estrada mesmo e os shows e palestras dele. O Padre Alessandro Campos também eu acho que atua como um vigário, ajuda como um vigário na paróquia, mas também tem essa parte também mais shows e apresentação, né? Que aqui está rodando bastante agora, né? O padre Alessandro tá É. fazendo o Brasil inteiro.
Como é que está hoje as nossas pastorais aqui? Como é que funcionam as pastorais para começar, para a gente entender, e como é que estão hoje as pastorais da nossa paróquia? Então, nós temos na paróquia, né, 20 pastorais, grupos e movimentos, né? Então, nós temos aí desde lá dos menores, Uhum. né, que é o clubinho, até os que já mais experiência e idade têm, que são outros grupos, apostolado da oração. Então, se a gente for ver para todas as faixas etárias, em todo esse nosso crescimento humano, é também um crescimento de fé e algo para que você sinta que também você não está sozinho nesse caminho de fé, que junto com você, aqui nessa vida e na eternidade, você crê com a igreja e crê com tantos outros, né? Então, os movimentos pastorais, eles nos ajudam a esse fortalecimento da nossa fé, um aprendizado, um conviver também com os outros. É muito bom isso, porque dentro dos grupos pastorais e movimentos, você pensa, olha, quantos que também têm o mesmo objetivo, estão buscando o que eu estou buscando. Você se sente também muito mais fortalecido, você ter pessoas também que estão compartilhando com você disso. E as pastorais são serviços à comunidade que nos ajudam na comunidade, nos ajudam na perseverança pessoal, né, também, de fortalecer a sua fé, de se inserir-se num contexto maior, né, cuidar para que a fé ela não seja algo que não é vivido no sentido da interioridade e a família e comunidade, mas no sentido egoísta, individual, né, aonde eu penso em mim e os outros para mim não importam. Então, as pastorais, nós temos com os pequenos ali, desde os menores, o Clubinho Mãezinha do Céu, que é uma atividade que tem ensinamento bíblico, atividade que corresponde àquele ensinamento bíblico, lanches, as brincadeiras, brinquedos aí à disposição, para as crianças também aprenderem essa convivência, né, com os amigos ali, as crianças, né, e aí para as crianças. Depois a criança já na idade da catequese, a catequese, que é uma grande pastoral importante, aonde nós temos procurado dinamizar a catequese com uma metodologia que seja assim mais acessível às crianças, a catequese familiar, aonde algumas vezes por ano vem o catequizando, seja a criança ou o jovem ali, com a família. Então, uma catequese familiar, onde a criança e a família estão participando do encontro, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, a doutrina da igreja. Também a catequese aí com a gincana, com também um ambiente mais cuidado da própria catequese. Dentro dessa etapa catequese, temos o grupo de cantos das crianças, vocal e instrumental, mais de 20 crianças que já pelo terceiro ano estão aí cantando a liturgia, ajudando a comunidade. Temos o grupo de coroinhas, para as crianças que se identificam e querem ajudar. Atividades como o Dia das Crianças, onde a paróquia proporciona isso, o Dia de Todos os Santos, onde a igreja incentiva que as crianças se vistam dos santos e santas, procurando referências boas para também se inspirarem. Depois nós temos o JUCAP, que é o grupo de jovens, de adolescentes. Logo do JUCAP, o grupo Emaús, que também é um grupo jovem, um movimento jovem, para jovens aí já com 18 anos, né, que estão no mercado de trabalho, fazendo faculdade, cursinho, enfim. Aos adultos, há mães que oram pelos filhos, um movimento que se reúne semanalmente em oração pelos filhos, pela família. O terço dos homens, que então os homens se reúnem também semanalmente na igreja para a oração do terço. Para as mulheres, né, sejam solteiras, casadas, viúvas de todas as idades, o Encontro Mulheres de Fé, que é um momento de espiritualidade, um momento assim também que abrange todas as mulheres. Para os casais, temos o Encontro de Casais com Cristo, que é uma espécie de um retiro de 2 dias e meio, onde os casais vêm até o centro de pastoral com toda uma dinâmica específica, uma forma específica de conduzir, e ali então esse retiro para casais. E depois também esses casais, eles se reúnem mensalmente para o estudo bíblico, para também essa perseverança. Temos a pastoral do dízimo,
que é também ajudar a conscientizar, a organizar, a ver que aquele valor que nós estamos ajudando é uma corresponsabilidade com a comunidade, é dar um pouco do muito que Deus nos dá, sabendo que a comunidade está ali colocando ao nosso dispor, seja o templo cuidado, limpo, zelado, né, cuidado, desde as pastorais que aí tem materiais, as coisas à disposição também. Temos a pastoral social, que essa muitos não sabem, né? É uma pastoral, é um grupo de pessoas que se dedica à questão da caridade, do cuidado também às pessoas em vulnerabilidade. Então nós temos todo mês algumas cestas básicas que levamos a famílias que realmente precisam. Então a gente faz um estudo, conversa com entidades, vê realmente a necessidade, entrega. Como também temos vários casos de pessoas que passam aqui por Portela, que pedem um lanche, que pedem uma passagem, que pedem daqui a pouco até uma veste, alguma coisa, ou mesmo hospedagem. Então a gente tem procedido a hospedagem em dar o suporte encaminhando para um hotel, né? Uhum. Por várias razões, até de cuidado e segurança, né? E então temos isso também. E também a campanha do agasalho, que é feita, a Páscoa ou Natal Solidário, onde a gente pega uma instituição e vai ajudar através de arrecadação, né? Então a gente vai escolhendo alguma entidade. E também agora a Serviprev, que é uma empresa privada, que está ali no térreo, no porão do centro pastoral, onde há municípios que são conveniados e o município paga por aquele serviço, e há outros que não são conveniados e que, pela parte da igreja social, entram dentro dessa possibilidade ali, ficando durante o dia, né, quando estão aí num procedimento, acompanhando alguém no hospital, Ah, ou mesmo pernoitando. ali tem uma estrutura para o pessoal Isso. permanecer. É. Então é uma empresa privada, que a minha ideia inicialmente era fazer algo da paróquia somente, né? Uhum. E um dia conversando com uma pessoa que trabalhava na paróquia, ela ficou numa casa de apoio em Passo Fundo e falou: "Ó, o padre está com essa ideia de ali no centro pastoral fazer isso, né?" E até ganhamos um valor para ajudar na melhoria da estrutura de uma cooperativa, a Sicredi, que nos ajudou também. E eles vieram nos procurar. Então, o que que a gente juntou? Essa ideia que era paroquial com essa empresa, né, que já tem anos de serviço. Então, aqueles que são conveniados vêm pelo município, a pessoa não tem custo nenhum, é o município que paga. E outros municípios que não têm esse convênio entram, vamos dizer, através da paróquia, sem custo para a pessoa, para a sua paróquia ou município, né? Foi assim que nós organizamos, durante um tempo, né, dando certo. Isso a gente vai continuar, com essa parceria, né? Hoje tem bastante, o fluxo de pessoas é bastante? Como é que é? Pelo que eles nos disseram, assim, a gente depois também vai ter momentos para sentar e conversar, mas mais de 1.000 pessoas durante um ano aí passaram, né? Passaram por é bastante gente. Durante o dia, ficar ali de manhã, de tarde, tem sala, tem cozinha, tem lugar para lavar roupa ou pernoitar também, né? Os motoristas também têm ali um quarto separado para eles, né? Aqueles que Uhum. viajam de madrugada podem também descansar, mas é algo que a gente pensou, olha, no momento sozinhos a gente não tem as condições, estrutura, isso requer Investimento. colaboradores, investimento. Então vamos por enquanto encaminhar dessa forma, porque é também válida, né? Tem a empresa ali que tem também o seu ganho e a sua organização, mas também tem a paróquia que dentro dessa organização ali Está ajuda oferecendo também isso. um serviço que é importante. E aí temos também o grupo de cantos adultos, ministros, leitores, a liturgia como um todo. Temos a pastoral da visitação, ou seja, temos leigos que ao longo da semana fazem visita aos doentes no hospital, né? Então temos pessoas que vão nos quartos fazer visita, oração, bênção, além do nosso atendimento dos padres que vamos todos os dias praticamente levar o sacramento da unção para os doentes ali, que não é só do nosso município, mas da região toda, né? E então também é algo que é um trabalho, é uma missão pastoral da pessoa idosa, que faz essa visita a domicílio nas pessoas idosas,
o apostolado da oração, que também dizia que tem como grande missão a oração pela igreja, pela paróquia, através da oração da adoração. Então, são vários grupos pastorais e movimentos que formam um todo, né? Não podem ser entendidos assim como realidades que se não se comunicam entre si, né? Mas todos temos o mesmo objetivo. Então, como eu havia falado, desde os menores aos que têm mais idade, nós temos pastoral, algo que a pessoa pode aí participar. Como é que foi para o senhor assumir a paróquia? E aí eu faço duas perguntas em uma, né? Como é que foi para o senhor assumir uma paróquia que completou 80 anos agora esse ano, seja uma paróquia antiga, mas que é uma paróquia que teve poucos párocos ao longo de sua história, né? O senhor é o quarto, quinto, Sexto. sexto, né? Em 80 anos são 6 párocos, né? Ele teve dois, vamos dizer assim, com maior destaque, que é o Padre Guido, que tem 50 anos, antes dele o Padre Albino, que foi o Primeiro. precursor, né? O primeiro, então, assim, o Padre Albino tinha uma vida social muito ativa, política e tudo mais, aqui dentro do município. O município ainda estava se organizando na época, então ele ajudou nessa parte de emancipação, de organização, de fazer o município ser o que o município é. E aí o senhor chega hoje e assume, ainda com a figura do Padre Guido ali presente. E a segunda pergunta é: padre se aposenta? Então, quando vim aqui para a paróquia, na missa de posse, com a presença do bispo, né? Falei que confio em Deus e na presença de Nossa Senhora Aparecida para me ajudar nessa que é uma grande missão, né? Você tem 8 décadas de história, você tem os êxitos dessa história, você tem os desafios do nosso tempo, e eu costumo dizer que para cada tempo Deus pede algo à nossa paróquia, à nossa comunidade. O que não significa que o hoje é melhor ou pior, e o contrário também, que o antes foi melhor ou pior, né? A cada tempo Deus pede algo à igreja através dos seus párocos, daqueles que têm a missão de pastorear. E são coisas que se complementam, né? São páginas de uma mesma história, onde cada um vem e procura dar o seu sim, a sua contribuição, fazer algo que ajude a comunidade, não como olhar para o antes como algo a copiar ou não considerar, né? Mas como algo a honrar. Então, nós temos 6 párocos, o primeiro pároco, o Padre Albino, né, que teve uma missão E eu tô pensando aqui que muito eu li grande. parte do livro Tombo, né? E eu não tô lembrando do sexto na É. minha cabeça. Tem o Padre Albino, eu lembro que tinha um entre o Depois, Padre Albino e o Padre Guido, e o Padre Guido, o Padre Daniel e o senhor. foi assim, a sequência, o Padre Albino de 1946, primeiro pároco, a 1968. Em 1969, assumiu o segundo pároco, o Padre José Marquesan, que ficou como pároco de março a novembro. Em 1970, assumiu o Padre José Teodoro Correia. Esse que eu não lembro Esse agora. era um padre que, inclusive, ele era professor, foi um tempo, se não me engano, vice-diretor ou diretor da Escola Cleia. E aí, esse padre José Teodoro Correia veio em 1970. Em 72, o padre Guido chegou como padre auxiliar, vigário. E em 75, então, o padre José foi transferido para a catedral e o padre Guido, que já estava aqui há 3 anos como vigário, assumiu como pároco. Então, o padre Guido ficou de 1975 a agosto de 2021. Ficou uns dias. Uns dias. 46 anos como pároco. Agosto de 2021, assumiu o padre Daniel, que já havia trabalhado aqui como vigário, e o padre Daniel permaneceu até 2023. Em 2024, 2025 e atualmente, então, eu como pároco. Essa história, né, a gente agora celebrando os 80 anos, eu procurei fazer um resgate histórico e também uma organização mesmo de linha de tempo, né, do Uhum. tempo. Os párocos era mais fácil, 6 párocos, né, mas os vigários deu muito trabalho, Eu imagino. porque nós não tínhamos cada ano quem trabalhou. Então você vai ao livro Tombo, que é o livro como de crônica da paróquia, onde você registra os fatos mais relevantes da Hoje, história. o senhor, hoje se atualiza ainda o livro Tombo? Hoje mesmo, de tarde, manhã e de tarde, eu escrevi, né?
Agora eu coloquei a missa, o jantar da paróquia dos 80 anos, o toque dos sinos, né? Que foram as últimas coisas, assim, mais... Eu li uma parte dele que eu tive acesso, uma parte ali, mais ali da parte do início do município e Uhum. tal, né? Que é a parte do Padre Albino e tal. E é muito interessante, né? Que é a história do município escrita num livro que a É, igreja guarda para si, né? é. É a história do município, do estado, do Brasil, da igreja como um todo, da paróquia. Esse livro é um livro que a gente vai escrevendo esses fatos mais importantes da nossa vida paroquial e de um contexto mais amplo. Então, Mas esse ele não é um livro, livro público, né? ele não é público, né? Por exemplo, para uma pesquisa, você vai fazer aquela pesquisa pontual. Sim, Padre, é. ano 1970. Gostaria de saber esse fato. Aí o Uhum. padre vai passar específico aquele, Especificamente né? aquele Aquele, porque ali também, às vezes, tem impressões do padre sobre determinado pessoais, né? aspecto, né? Uhum, uhum. Não seria o correto. Eu, por exemplo, já escrevi bastante, né? Não é tanto tempo que eu tô, mas escrevi bastante desde o ano que cheguei até aqui, porque são muitas coisas também que são feitas, né? Uhum. E eu penso assim, nós temos que escrever a história para que ela não se perca, né? Ah, isso faz parte da comunidade, né? Por mais que talvez o padre não veja como uma necessidade ou não esteja disposto a escrever, você tem que pensar que há uma realidade maior que a paróquia. Você sabe quando a gente vai escrever um livro de história de um município, é porque a história dos nossos municípios ela é muito difícil de ser contada, porque a população, de um modo geral, não tem um hábito de registrar, né? Uhum. Hoje, claro, a gente vive numa época em que tudo é registrado, querendo ou não. Mas quando vai escrever uma história antiga, não tem um hábito de registrar. E o primeiro lugar que você tem que procurar é esse, né? Sim. É a igreja. Tipo assim, eu já ajudei a escrever um livro da história de alguns municípios, já trabalhei de editor em outros, e esse é o primeiro passo, né? Depois tu vai confirmar algumas histórias dali, tu vai tirar de alguma. Ali vai te dar alguns indícios para você confirmar no cartório, para você confirmar na história, para você procurar uma pessoa que viveu isso. Mas é o primeiro lugar que qualquer historiador deve começar é Na igreja. no livro tombo, né? Isso. Porque, na igreja, porque é onde você começa a ter uma visão, assim, É. básica, né? É o Muito ponto de importante. partida aí aonde, como aqui em Portela, a cidade eh, Girou em torno. girou em torno, cresceu, se desenvolveu. E a igreja, ela sempre teve, a igreja católica, essas raízes, realmente raízes, né? Ela Uhum. vem para ficar, ela vem para ajudar, para contribuir. Ela não, essa ajuda, ela não é para ser vista como uma superioridade, né? Mas como algo de dedicação e serviço à sociedade. Escreve a mão, hein? Escreve à mão ali, né? É o padre, o pároco que escreve, né? Ele tem esse dever pelo Uhum. direito canônico, que é o direito interno da igreja, para que escreva no livro tombo. Então nós fomos pegando o livro tombo, pegando os livros de batismo, de casamento, porque nem todos os anos estava ali escrito quem trabalhou esse ano, Uhum. né? Então teve alguns anos que teve bastante dificuldade. E agora, então, completamos essa linha desde 1951, quando teve o primeiro vigário, até o atual vigário, Padre Guido, que é padre emérito e vigário. Ao todo, nós tivemos 37 vigários paroquiais. Não foram tantos também, né? Se você for pensar que são 80 É, anos da igreja. É, mas, é, mas nos últimos anos agora teve momentos que teve dois, três é, vigários acompanhando, isso. né? Mas, assim, não teve muitos, mas aqui não é uma característica específica da nossa paróquia, mas ficaram pouco tempo, né? Hum. Então a gente teve assim uma mudança bastante grande assim ao longo, né? Uns 2 anos, aí vem outro e então teve bastante padres, e considerando isso que não ficavam assim um tempo maior, né? Maior. Uhum. Ao todo 37. Então agora nós estamos organizando isso para colocar em registro no livro Tombo e também depois para fazer também uma placa ali, algum lugar, para que a história também não se perca Uhum. e também se valorize, né? É, o historiador que vai escrever a história dos 200 anos da igreja, da paróquia, preste bem atenção, 2025, 2026, vai lá, olha os dois livros que o padre Luiz escreveu o nome dos 37 para trás lá. Fica mais fácil. Os para frente não sei, mas os para trás estão É, lá agora. é, Não precisa pesquisar lá desde o início. é. E assim, sabe, eu pensei, vou fazer isso para valorizar essa história, para valorizar também os padres que por aqui passaram, né? Sim. Porque foram tantos, cada um da sua forma, do seu jeito, mas se dedicaram aqui à nossa comunidade. Então é importante, né, que se valorize. Não valorizar no sentido de colocar um pedestal ou fazer, sei lá, né, o quê?
mas considerar isso também e Fazem olhar parte com da história, gratidão, né? né? Fazem parte É, da história da cidade, de um modo geral, isso, né? Da, é. da comunidade, né? Não Então só da isso igreja, né? está aí, né? Então o padre Albino foi o primeiro, né? Sempre será lembrado Uhum, porque ele iniciou a paróquia, ele esteve aí, como você disse, profundamente envolvido com a vida da uhum, comunidade, aqui dizendo, né, do posto de atendimento que era o hospital, era um posto de atendimento, se tornou um hospital, com lideranças católicas da sociedade e com a grande ajuda também da congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Então, ao próprio santo que leva o nome do hospital era pela devoção que o padre Albino tinha, tinha. né? Uhum, Ele era devoto de Santo Antônio e a última paróquia que ele trabalhou era a Catedral, que na época era a Matriz Santo Antônio. Ele foi o primeiro presidente do hospital, ele que chamou as irmãs, que até 20 anos atrás aproximadamente conduziram a gestão do hospital. Depois nós tivemos toda a questão do plebiscito, que foi um dos grandes idealizadores. Eu estava olhando ali o arquivo, ele escrevia cartas para as capelas lerem, orientando como que devia ser a votação do plebiscito, cuidando para que não houvesse nenhum tipo de fraude uhum. por parte aí de um outro contexto que não queria emancipação de Tenente Portela, explicando a importância disso. Depois, além dessa comissão emancipacionista, ajudando então, de fato, aí ao município recém-criado. A questão da agricultura, ele foi líder da É, associação, ajudou a né? negociar os consensos iniciais, né? Dos primeiros Também prefeitos, voltando né? à questão política, foi a ideia dele de que o primeiro prefeito não fosse nem esse nem aquele daqui, mas É, um prefeito de fora, Arthur Ambros, né? diz a história que eles estavam, que tinha muita Divisão, divisão, né? muita. Aí ele É, ajudou a construir a ideia de trazer então, que pelo um menos o primeiro, né, prefeito não seja a causa de uma divisão daquele Uhum, município que estava aí sendo criado. Então, a escolha do primeiro prefeito, depois a questão da agricultura, com diversas iniciativas do ponto de vista prático, e mas também fundando uma associação, né, de agricultores. Ele teve essa liderança. A questão também ali depois da educação, da cultura, ele tinha essa preocupação da alfabetização, aonde tivesse capela, que aí tivesse escola também. Naquela época, hoje é algo que a gente nem tanto valoriza pela questão digital, mas ter uma biblioteca para é importante, formação né? Uhum. das pessoas. Ele também trouxe tipo um aparelho de cinema para passar filmes educativos e enfim. Então teve tanta coisa, né, que assim a história de Tenente Portela, ela se explica com a história da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que, como falei na homilia dos 80 anos, não é para ser visto como superioridade ou exclusão das outras igrejas, mas é como uma dedicação e um serviço que a igreja fez, né? Inserida na comunidade e que a gente, católico ou não, conhecendo a história, valoriza essa história, né? E eu sempre falo assim, Tenente Portela cresce em volta da igreja no primeiro momento, e no segundo momento cresce em volta, hoje, o boom é em volta do hospital. Mas ambas as coisas Tão interligada, são né? interligadas, né? Porque o hospital também é um filho, um braço da própria igreja, né? Mais Isso. tarde, hoje, claro, hoje tem uma associação da comunidade que administra. A Uhum. dona Mirna assumiu aí nesse período, transformou o nosso pequeno hospital Grande num grande hospital. hospital, né? Mas independente disso, a origem dele lá atrás, ele tem essa ligação com a Igreja Católica. Então, esse centro aqui da cidade, essa parte central da cidade, ela tem uma ligação. Tudo que se cresce aqui em volta, e ainda hoje essa influência, ou seja, o Hospital Santo Antônio lá de trás, que se transformou nessa mega estrutura que tem hoje, que hoje é o principal propulsor de crescimento do município de Tenente Portela, ele teve a sua origem dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica ainda tem essa influência de crescimento do município, mesmo que hoje sendo indiretamente, né, Padre? Isso. E durante tantos anos, né, o primeiro pároco, com aquelas lideranças católicas que ajudaram, com a congregação que veio em 1949, se não me engano, ou 48, elas até então elas levaram essa gestão, né, fazendo com que aquele posto de atendimento se tornasse um hospital, entregando também uma base para que hoje, então, isso se potencialize, se torne uma referência e essa ligação, que é histórica, é uma ligação histórica, uma ligação também afetiva, porque, né, nós temos esse carinho também pelo Hospital Uhum. Santo Antônio, e hoje nós não estamos nessa liderança no sentido
ali Administrativo, participando, né? administrativo, mas uma presença que também trago aqui como uma forma de trabalho que eu trago, minha, mas também é uma história que vem vindo, de uma presença nas entidades, nas instituições da vida da sociedade. Então, coloquei também isso como uma prioridade. Há um evento de tal entidade, lá eu vou estar. Vou readaptar, reorganizar a minha agenda para estar Eu presente. vejo que o senhor está sempre presente em todos É, os eventos, assiste algumas sessões na Câmara de Vereadores também, ou seja, também. participa ativamente da vida em entidade. Isso. Padre se aposenta? Ah, é. O padre se aposenta. Então, com 75 anos, o padre coloca à disposição a sua tarefa, a sua missão de pároco e vigário, né? Continua padre por toda a vida, mas essa tarefa, essa obrigação, esse dever, ele já, então, não tem, né? Mas ele não solta a batina, Ele porque continua é, celebrando missa, atendendo confissões, visitando as famílias, mas ele já não tem, por exemplo, o dever como pároco de administrar, de estar entendi. à frente de uma comunidade. Com 75 anos, ele coloca à disposição a sua função de pároco ou vigário e continua como padre, celebrando missa, visitando, ajudando aquilo que está ao seu alcance, né? Mas ele não tem mais essa tarefa assim propriamente dita de um compromisso diário, né, de um estar à frente de uma comunidade, né? Para isso, quando aposentados, os padres podem viver, né, na comunidade última que eles trabalharam, Uhum. ou uma casa que eles adquiriram, alugaram, ou mesmo um espaço que a diocese vai propor, né? Então, tem várias opções ali, e cada um entende aquilo que é o melhor, né? Depois que completa os 75 anos. É algo que às vezes as pessoas se perguntam, né, o que acontece depois que o padre ele entrega assim a sua missão, né, como pároco, né? Não é que a igreja o desassiste, ele continua aí presente, enfim, ajudando naquilo que é possível, né? A batina agora é uma dúvida minha, e talvez vai ser a sua última, porque eu acho que nós vamos ter que remarcar mais um para nós conversar, que tem muito assunto para gente conversar. Mas a batina ela afasta da sua família raiz lá? A batina acaba fazendo esse afastamento? A batina, ela é um sinal, até pela cor dela e, enfim, até a composição dela, os 33 botões, ela é um significado primeiro de consagração, Hum, né? Então, eu me consagro a Deus, e esse é um sinal visível que me lembra da minha consagração e lembra a comunidade, hum, seja a batina ou a camisa clerical, de que eu estou aí à disposição da comunidade. Então, eu não conhecendo o padre ou não tendo certo convívio, ao ver o a padre com a figura. batina ou com a sua camisa clerical identificado, eu lembro que ele está aí, né, para me lembrar da presença de Deus, para me lembrar que ele está aí também para me ajudar à disposição da igreja, da comunidade, e sendo também um sinal dessa presença, né, do céu, de Deus também na nossa vida cotidiana. Então é um dizer assim, estou aqui para também ajudar, né? Para servir. E claro, dentro de uma rotina de uso tanto da batina como da camisa clerical, além de ser esse sinal de consagração, é também um convite a uma simplicidade um pouco maior, né? Acho que a preocupação do padre não pode ser assim, o que ele vai estar vestindo, o que ele vai estar Sim. adquirindo. É claro que momento de lazer ele vai estar com uma roupa de lazer, momento de estar em casa, um passeio, enfim. Mas ali no sentido cotidiano, a identificação ela é importante, né? Porque estamos aqui no município que é um tamanho médio, né? Comparando com Sim. os da região. É importante que as pessoas aí identifiquem o padre e Tem uma saibam que posso identificação. pedir uma bênção, posso conversar com ele, tirar alguma dúvida. Essa nossa presença nos eventos nos ajuda muito. Primeiro, a igreja que está aí presente, é o momento que você convive com as pessoas, mas também é o momento que você tira a dúvida das pessoas, né? Você está aí num evento, sobre um batismo, sobre um sacramento, sobre algo da igreja, as pessoas perguntam, né? Inclusive nas coisas mais cotidianas, estando no mercado, num outro ambiente, seja um restaurante,
É um momento também ali que as pessoas veem que o padre está conosco, além da presença da igreja, o templo, mas faz parte da nossa vida familiar, da sociedade, está aí. É, então, ela é um sinal de consagração. O afastar-se ou não do povo, ele não está tanto na vestimenta, Mas eu, mas a na pergunta que eu fiz como assim, colocar-se. a pergunta que foi assim, da sua família mesmo, Hum, dos seus irmãos, não sei se o senhor tem irmãos, mas dos é, seus irmãos, do seu pai. Porque assim, na teoria a gente vê o padre dedicado ali à sua vocação, ao seu uhum, chamado. Como é e aí as pessoas lá, elas continuam convivendo uma outra vida que é completamente distinta daquela vida que o senhor convive, uhum. do mundo que o senhor convive lá, do ambiente, da sua vocação lá que o senhor convive. Como é que continua essa relação familiar? O senhor continua como é que é o impacto, assim, de ter, não, agora nós vamos fazer a festa de final de ano da família, aí o padre não vem, ou o padre vem, como é que é isso? É. Para a família, né? Para minha família, para a família dos padres, você sempre vai continuar sendo quem você é, né? Hum, Ah, com o apelido que você tenha, com a história que você tem, né? É claro que a vocação de um filho acaba também sendo um chamado e uma vocação aos pais e à família. uhum, Porque ao mesmo tempo que Deus me pede para eu me dedicar a Ele, me entregar a Ele, Ele pede também à família uhum, para compreender e me entregar a Ele, né? uhum, Então, essa proximidade com a família, ela é, em alguns momentos, sim, físico, estar ali junto, uhum, presencialmente, mas também bastante, ela é uma presença muito mais afetiva e também de coração, né? uhum, Porque você tem o teu momento de visita às famílias, o tempo que a gente tem para o descanso, uma viagem, a visita à família, férias, né, como a gente fala, e também alguns momentos que você perceba que não vai prejudicar a comunidade, né, você vai, visita, faz parte, está junto, né? Esse não é um vínculo que ele se rompe ou se uhum, ameniza ou se desconsidera, né? Ele é um vínculo que ele permanece ainda forte, presente, mas ele se coloca de uma forma diferente, uhum, não menos humana, não menos afetuosa, porque isso é muito também de como o padre ou uhum, a irmã, o irmão vai se também se colocar e se portar, mas é claro que dentro desse nosso caminho de consagração, com todas as nossas limitações que temos, as nossas dificuldades, os nossos erros e acertos, você procurar também, né, estar unido à tua família e compreender também que esta família, ela está contigo e que Deus agora te dá também uma família maior a qual você precisa cuidar e se dedicar, né? A família maior é aquela que é constituída de famílias, que é a igreja. E assim que eu vejo também a igreja e que tenho falado bastante, né? Sermos uma só família, uma só igreja. Das famílias que estão aqui na matriz, daqueles que estão no bairro, ou na capela mais distante do interior, somos uma só família, uma só igreja. Não somos um número, uma estatística, não somos somente alguém que materialmente vai contribuir e ajudar a igreja, mas somos membros, né? E em Cristo, ele nos fez todos irmãos e irmãs. Agora, uma questão que eu lembrei aqui enquanto nós estávamos falando sobre a questão de pároco e vigário, voltando a uma questão política que nós sim, havíamos falado. É importante, sim, que as pessoas compreendam que o posicionamento do padre, quando ele falar sobre, vai ser a partir daquilo que a igreja ensina. Não vai ser eh, indicar-se ou ali indicar ou assumir uma determinada vertente. vertente. Uhum, E outra, a questão da nossa relação com as instituições, ela é uma relação institucional. Então, quando o padre está ali com o vereador, vereadora, quando está aí com o prefeito ou o vice, é uma relação institucional. Isso é importante que quis trazer também. Não é uma relação de quem é um apoiador, mas tem padre que influencia, né? tem padre que influencia, né? Tem, né? É, não é um sentido de um apoiador ou de alguém que assina embaixo dos erros ou acertos Uhum, daquele que está gerindo, seja no legislativo ou no executivo.
Então, isso é importante. Quando o padre está aí, a igreja que está aí como uma instituição que fez e faz parte desta caminhada e que, como padre, quando o momento do pleito eleitoral chegar, ele vai falar tão somente a doutrina social da igreja que está aí para o conhecimento de todos. Não vai dar uma indicação ali partidária sobre quem deve ou não votar. E dentro desse contexto, desse ensinamento, o católico, se é consciente, ele vai procurar ver qual candidato, seja na esfera estadual, federal, que mais está dentro daquele Corresponde àquela. corresponde àquilo. Mas assim, já desanimando aqueles que pensam que nós não temos, né, em nenhuma esfera, né, nenhum que esteja absolutamente dentro daquilo que a igreja, na sua doutrina social, ensina e espera. Porque às vezes há certas idealizações por certos contextos onde se pensa que este é aquele que representa e traduz aquilo que a igreja quer Você dizer. entende que nenhum hoje Né? Não. tá. E isso é algo que os padres que realmente têm essa seriedade no sentido dessa compreensão vão ver que não há um que você possa dizer que em tudo isso vai corresponder, né? Uhum. Então isso é importante também trazer presente, né? Haverá aquele que tem mais identificação, mas dizer que há um que tenha plena identificação não há. Mas é divulgada essa. Essa doutrina social da igreja, É. nós temos na venda na internet, ela é um livro acessível, né? Seja numa formação presencial, que isso quero até organizar nas nossas lideranças, como também a pessoa mesmo, um leigo, adquirir, ler, e ali vai estar tudo sobre aborto, sobre a constituição da família, sobre a questão das pessoas com tendência homossexual, qual é a visão da igreja, sobre a questão da desigualdade social, sobre a questão da legítima defesa, os aspectos mais abrangentes vai estar ali também. Sempre procurando, claro, que a verdade ela seja dita na caridade, né? A verdade ela deve ser dita, ela deve ser ensinada, ela deve ser transmitida, mas não a verdade como um dedo a apontar, julgar, uma pedra a jogar, mas, né, com a caridade de Cristo, saber transmitir, né, essa verdade, para que essa verdade ela seja considerada e acolhida pela pessoa que ouve, né? Uhum. Padre, foi um prazer conversar com o senhor. Eu já vou deixar aqui certo para o nosso podcast já se adiantou, né? Já estamos chegando em 2 horas já. O papo é bom e rende. Eu vou trazer o senhor mais vezes aqui para a gente conversar. Eu tenho muitas dúvidas e eu acho que o papo é bom. A gente tem muitas coisas que dá para a gente ainda. Só pensando em funcionamento da igreja, tem muita coisa, né, assim, que eu não perguntei, que eu gostaria de saber. Como é que funciona para escolher o Papa? O que é o cardeal? Como é que funciona? Então tem uma série de coisas, né? A questão da confissão, tudo isso. Mas a gente vai conversar isso em outro momento. Foi um privilégio receber o senhor no nosso podcast, um prazer imenso tê-lo aqui. Desejo ao senhor uma maravilhosa restante aí de semana e um incrível trabalho à frente da nossa paróquia aí, que o senhor já vem fazendo, e um trabalho que é notável nesse momento para a gente e que tem chamado muita atenção pela sua facilidade também de conversa com todos os grupos, pela sua identificação de trabalhar também a parte religiosa das crianças, trazer o jovem de novo para a igreja, trazer o jovem de novo para participar da vida ativa da Igreja Católica, e isso é louvável, é notável e louvável nesse momento, e deixar um agradecimento especial por você ter estado conosco aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade nesse contexto tão especial que são os 80 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Agradeço de coração por essa oportunidade e também, né, pedir a Deus que continue iluminando vocês, a todos os que vão acompanhar esse podcast, e que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com o seu manto, esteja sempre conosco, ela que é nossa mãe e nossa padroeira. Obrigado. Fechamos o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. Fechamos as cortinas, apagamos as luzes e nos encontramos no próximo episódio.